10 pessoas. Apenas 10 teriam impedido o que aconteceu aqui. Mas essas 10 não existiam. Este lugar já foi chamado de Jardim do Éden. Hoje, nenhuma semente brota nesta terra amaldiçoada. Isto derreteu a 2000 graus. Nenhum incêndio comum alcança essa temperatura. Algo desceu do céu. 600 anos. Foi quanto tempo levou para algo vivo crescer aqui novamente? Pense nisso. O que você está prestes a ouvir não é lenda. É a autópsia de uma civilização que escolheu seu próprio fim. Abraão negociou com Deus. 50 justos salvam a cidade. Deus concordou. 45. Concordou. 40, 30, 20, 10. Deus aceitou poupar Sodoma por apenas 10 pessoas justas, e nem 10 foram encontradas. Esta é a história de como uma cidade inteira se corrompeu a ponto de não sobrar nem um punhado de inocentes. A planície do Jordão era o lugar mais cobiçado de toda a região de Canaã. Não era exagero, não era impressão. Era fato geográfico que qualquer viajante podia confirmar com os próprios olhos. Enquanto o restante da terra prometida alternava entre colinas pedregosas, desertos áridos e vales que dependiam das chuvas sazonais, a planície do Jordão permanecia verde o ano inteiro. O rio descia das montanhas do norte carregando água fresca, minerais, vida. Transbordava em épocas de cheia, depositando sedimentos férteis nas margens. A irrigação era natural. Os campos produziam sem a luta constante que marcava a agricultura em outras regiões. Quando Abraão e Ló precisaram se separar, porque suas posses haviam crescido demais para dividirem o mesmo território, Ló olhou para aquele vale e viu o que qualquer homem prático veria. Gênesis capítulo 13 descreve o momento com precisão cirúrgica. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Duas comparações em uma única frase: jardim do Senhor, terra do Egito. A primeira evocava o paraíso original, o lugar perfeito que Deus havia criado para a humanidade habitar. A segunda evocava a superpotência agrícola da época, o celeiro do mundo antigo, onde o Nilo garantia colheitas abundantes, mesmo quando outras nações passavam fome. Ló não estava escolhendo apenas um lugar para morar. Estava escolhendo o que parecia ser o melhor pedaço de terra disponível no mundo conhecido. E era. Sodoma ficava no coração dessa planície, junto com Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar. 5 cidades formando uma confederação política e comercial. Não eram assentamentos isolados competindo entre si. Funcionavam como rede integrada, cada uma cumprindo função específica na economia regional. Rotas comerciais cruzavam o vale conectando o Egito à Mesopotâmia, os 2 grandes centros de civilização da época. Quem controlava aquele corredor controlava o fluxo de riqueza entre impérios. Caravanas de mercadores passavam constantemente, camelos carregados de especiarias, tecidos, metais preciosos, cerâmica fina. Cada parada significava comércio. Cada comércio significava taxas. Cada taxa significava mais riqueza entrando nos cofres das 5 cidades. O Mar Salgado, que hoje conhecemos como Mar Morto, ainda não tinha esse nome. Estudiosos acreditam que as águas eram diferentes naquela época, menos salinas, mais integradas ao ecossistema vivo do vale. A destruição que viria alteraria permanentemente a composição química da região. Mas antes do fogo, antes do enxofre, antes da catástrofe, aquele mar era apenas mais um recurso. Pesca, transporte, extração de minerais. A planície inteira pulsava com atividade econômica. Sodoma não era uma vila de tendas no deserto. Era uma metrópole pelos padrões da Idade do Bronze.
Muralhas de proteção cercavam o perímetro urbano, construídas com tijolos de barro reforçados, grossas o suficiente para resistir a ataques de exércitos invasores. Portões monumentais marcavam as entradas principais, flanqueados por torres de vigilância onde guardas observavam o horizonte dia e noite. Dentro das muralhas, ruas pavimentadas conectavam bairros residenciais a áreas comerciais. Praças públicas serviam como espaço de reunião, julgamento, negociação. Os anciãos da cidade sentavam-se junto aos portões para resolver disputas, fechar acordos, administrar a justiça local. Ló, quando os anjos chegaram, estava sentado à porta da cidade. Esse detalhe não é casual. Na cultura do antigo Oriente Médio, sentar-se à porta significava ocupar posição de autoridade cívica. Era o equivalente a ter assento no conselho municipal. Ló havia se tornado alguém importante em Sodoma. Tinha casa própria dentro das muralhas, não nas periferias onde os mais pobres se amontoavam. Tinha influência política suficiente para ser reconhecido pelos habitantes. Tinha filhas prometidas em casamento a homens locais, o que significava alianças familiares estabelecidas. Em algumas décadas vivendo ali, Ló havia se integrado completamente ao tecido social da cidade. A prosperidade de Sodoma era visível em cada esquina. Os mercados transbordavam de produtos: trigo, cevada, lentilhas, grão de bico, frutas frescas e secas, azeite de oliva prensado nas propriedades rurais ao redor, vinho armazenado em grandes jarros de cerâmica, carne de ovelha, cabra, gado. Os rebanhos engordavam nos pastos verdes, sem exigir o esforço hercúleo que pastores em regiões mais áridas precisavam fazer. A água do Jordão irrigava os campos quase automaticamente. Canais de distribuição levavam o líquido precioso até as plantações mais distantes. Em Sodoma, a fartura era tão abundante que se tornava banal. E é exatamente aqui que o problema começa a ganhar forma. O profeta Ezequiel, escrevendo séculos depois da destruição, fez algo que surpreende a maioria dos leitores modernos. Em vez de focar nas práticas sexuais que tornaram o nome Sodoma sinônimo de depravação, ele apontou para algo diferente, algo mais cotidiano, mais silencioso, mais universalmente reconhecível. Ezequiel capítulo 16, versículos 49 e 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca satisfizeram a mão do aflito e do necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominação diante de mim, pelo que, em vendo isso, as removi dali. 4 acusações antes de mencionar a abominação: soberba, fartura de pão, próspera ociosidade, negligência aos necessitados. O profeta estava dizendo que o pecado de Sodoma não começou nos quartos fechados ou nas ruas escuras. Começou muito antes. Começou em algo que parecia inofensivo. Começou na forma como a cidade enxergava a si mesma: soberba. Quando você tem mais do que precisa durante gerações seguidas, algo muda na forma como enxerga o mundo. Os sodomitas olhavam para os povos ao redor, aqueles que lutavam contra a seca, que perdiam rebanhos para pragas, que viam filhos morrerem de fome em anos de escassez, e sentiam algo que confundiam com mérito. Nós prosperamos porque somos melhores. Nós temos porque merecemos. A geografia favorável, a localização estratégica, a herança recebida dos antepassados, tudo isso desaparecia da equação. Restava apenas a certeza inflada de superioridade. A soberba de Sodoma não era o orgulho ocasional que qualquer pessoa sente em momentos de conquista. Era uma postura existencial, uma lente permanente através da qual interpretavam tudo. Quando um forasteiro chegava pedindo abrigo, não viam um ser humano em necessidade, viam um inferior.
alguém que não tinha o que eles tinham, alguém que, portanto, não merecia o mesmo tratamento. A soberba corroía a capacidade de ver humanidade no outro. E sem essa capacidade, qualquer crueldade se torna justificável. Fartura de pão. Os celeiros de Sodoma nunca ficavam vazios. As colheitas eram tão abundantes que o excedente precisava ser armazenado, vendido ou simplesmente descartado. Os mercados ofereciam variedade que outras cidades nem sonhavam. Pães de diferentes grãos, assados com técnicas variadas, temperados com ervas e especiarias importadas. A comida não era apenas sustento, era entretenimento, era status, era forma de demonstrar riqueza. Enquanto nômades atravessavam o deserto ao redor racionando cada gole de água, cada pedaço de pão seco, em Sodoma, jogava-se fora o que não cabia mais nas mesas. A fome era um conceito abstrato, algo que acontecia com outras pessoas, em outros lugares, com gente diferente. A fartura desconectada de gratidão produz embotamento moral. Os olhos param de ver necessidade porque nunca a experimentaram. O estômago cheio esquece como é a dor do estômago vazio. E quando você não consegue mais imaginar o sofrimento do outro, também não consegue se importar com ele. Próspera ociosidade. O trabalho em Sodoma era diferente do trabalho em outras cidades. A terra produzia quase sozinha. Os sistemas de irrigação funcionavam com mínima manutenção. Os servos e escravos faziam o trabalho braçal pesado. Os cidadãos livres, especialmente os mais ricos, tinham algo que a maioria das pessoas na antiguidade não tinha: tempo. Muito tempo. Horas vazias que precisavam ser preenchidas com alguma coisa. E tempo vazio é território perigoso. Quando não há luta pela sobrevivência, quando as necessidades básicas são atendidas sem esforço, a mente humana procura outros estímulos. Primeiro, os prazeres simples, comida boa, bebida, música, festas. Depois, os mais elaborados, jogos de azar, competições, espetáculos cada vez mais intensos. E então, os que exigem novidade constante para causar o mesmo efeito. A tolerância ao prazer funciona como tolerância a qualquer substância. O que ontem satisfazia, hoje parece insuficiente. O que ontem chocava, hoje parece normal. A busca por estímulo mais forte, mais intenso, mais extremo, empurra os limites cada vez mais longe. A ociosidade próspera é um laboratório de vícios. E Sodoma tinha todos os recursos necessários para financiar qualquer apetite que surgisse nesse laboratório. Dinheiro abundante, tempo sobrando. Nenhuma consequência visível para os excessos. Nenhuma autoridade moral forte o suficiente para impor limites. O ambiente perfeito para a degradação florescer. E a mão dos pobres e necessitados não fortaleceram. Esta é a acusação mais devastadora de Ezequiel. Repare que ele não diz que maltratavam os pobres, não diz que perseguiam os necessitados, diz que não fortaleciam, ignoravam, passavam ao largo, fingiam que não existiam. Os necessitados existiam nas margens de Sodoma como existem nas margens de toda cidade próspera. Viúvas que perderam maridos e não tinham quem as sustentasse. Órfãos crescendo nas ruas sem proteção familiar. Estrangeiros de passagem que precisavam de abrigo temporário. Doentes crônicos que não conseguiam trabalhar. Idosos abandonados por famílias que não queriam o peso de cuidar deles. Toda essa população invisível circulava pelos becos, dormia nos cantos, sobrevivia de migalhas. A lei do deserto, praticada por Abraão e outros patriarcas, mandava acolher o viajante, alimentar o faminto, proteger o vulnerável. A hospitalidade não era gentileza opcional, era obrigação sagrada, dever moral inegociável. Quando um estrangeiro chegava à sua tenda, você oferecia água, comida, proteção, mesmo que fosse seu último recurso.
mesmo que custasse sacrifício, porque você também já foi estrangeiro. Você também já precisou de ajuda. E os deuses observavam como você tratava os mais fracos. Em Sodoma, essa lei tinha sido revogada pelo costume, cada um por si. Os recursos são nossos, nós conquistamos, nós merecemos. Que os fracos procurem outro lugar, que os necessitados resolvam seus próprios problemas. A compaixão era vista como fraqueza, a generosidade como desperdício. Ajudar o pobre significava desperdiçar com quem não merecia o que você tinha conquistado com mérito. O tecido social de Sodoma estava podre muito antes do episódio com os anjos. A degradação moral não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, geracional, quase imperceptível para quem vivia dentro dele. Cada geração empurrava os limites um pouco mais longe que a anterior. O que os avós consideravam inaceitável, os pais toleravam com desconforto. O que os pais toleravam, os filhos praticavam abertamente. O que os filhos praticavam, os netos celebravam como liberdade. E em algum momento dessa progressão, algo fundamental se quebrou. A capacidade de ver o outro como humano. Quando você combina soberba, fartura, ociosidade e indiferença ao sofrimento alheio durante tempo suficiente, o resultado é uma sociedade onde pessoas deixam de ser pessoas. Tornam-se objetos, instrumentos de prazer, alvos de dominação. A violência contra o outro não parece mais violência porque o outro não parece mais gente. É apenas mais uma forma de entretenimento. Mais uma maneira de preencher o vazio, mais um estímulo para quem já experimentou todos os outros. As práticas sexuais que tornaram Sodoma infame não surgiram do nada. Foram o fruto maduro de uma árvore plantada gerações antes. A semente era soberba, o adubo era fartura sem gratidão, a água era tempo sem propósito, e a ausência de compaixão criou o ambiente onde qualquer fruto venenoso podia crescer sem obstáculo. Gênesis 19 descreve uma cena que perturba qualquer leitor, em qualquer época, em qualquer cultura. É o momento em que o véu cai e a verdadeira face de Sodoma se revela por completo. 2 anjos chegaram a Sodoma ao entardecer. O texto os chama de anjos, mas sua aparência era de homens comuns. Viajantes cansados buscando abrigo para a noite. Ló estava sentado à porta da cidade quando os viu. Levantou-se imediatamente. Foi ao encontro deles. Inclinou-se com o rosto em terra, sinal de profundo respeito. Eis agora, meus senhores, entrai. Peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Os anjos recusaram inicialmente. Disseram que passariam a noite na praça. Resposta estranha para quem conhece o contexto. Por que preferir dormir ao relento quando um morador local oferece hospitalidade? A recusa parece ter sido teste. Ou talvez os anjos já soubessem o que aconteceria e quisessem dar a Ló oportunidade de demonstrar seu caráter. Ló insistiu. Instou-os muito. O texto hebraico sugere urgência, quase desespero. Ló sabia o que acontecia com forasteiros em Sodoma. Sabia que a praça não era lugar seguro. Sabia o que a cidade fazia com quem não tinha proteção. Os anjos finalmente aceitaram. Entraram na casa de Ló. Ele preparou um banquete. Assou pães asmos. Ofereceu o melhor que tinha. Agiu como Abraão teria agido. Como qualquer pessoa decente agiria. Mas Sodoma não era território de pessoas decentes. Antes que fossem deitar, os homens da cidade cercaram a casa. Gênesis é específico em um detalhe que não pode ser ignorado. Os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de cada bairro, não era um grupo de arruaceiros, não era uma gangue isolada de marginais. Era a cidade inteira, jovens e velhos, de todos os bairros, uma multidão unânime na intenção.
Isso significa que o que estava prestes a acontecer não era desvio, era norma, não era exceção que a maioria reprovava. Era prática que a maioria apoiava. O consenso social de Sodoma havia se deslocado tanto do padrão humano básico que a violência coletiva contra forasteiros era entretenimento público aceito. Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram à tua casa esta noite? Traze-os cá fora, para que os conheçamos. O verbo conhecer em hebraico é yadá. Pode significar simplesmente encontrar, tomar conhecimento de. Mas também carrega significado sexual, como quando Gênesis diz que Adão conheceu Eva e ela concebeu. O contexto elimina qualquer ambiguidade sobre qual sentido a multidão tinha em mente. Ló entendeu imediatamente. Não houve confusão. Não houve necessidade de esclarecimento. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si, colocou-se entre a multidão e seus hóspedes. E então fez uma proposta que revela o quão distorcidos estavam os valores daquela cultura, mesmo para quem tentava resistir a ela. Eis aqui: 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Falazeis sair para vós, e lhes fareis como for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Ló ofereceu suas 2 filhas virgens à multidão, para que fizessem com elas o que quisessem, contanto que deixassem os hóspedes em paz. É impossível ler esse trecho sem horror. Por mais que entendamos o valor sagrado da hospitalidade no mundo antigo, a oferta parece monstruosa. E é. Mas o fato de Ló preferir sacrificar as próprias filhas a permitir que seus hóspedes fossem violados revela 2 coisas. Primeiro, a gravidade extrema do que a multidão pretendia fazer. Segundo, como até quem tentava manter algum padrão moral havia sido parcialmente corrompido pelo ambiente ao redor. A multidão recusou a oferta. Sai daí. E disseram mais: este indivíduo veio para peregrinar entre nós e agora quer se fazer juiz. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. A resposta revela tudo. Ló era forasteiro. Mesmo depois de anos morando ali, mesmo tendo alcançado posição de destaque, mesmo tendo família estabelecida, continuava sendo de fora. E um forasteiro não tinha direito de questionar as práticas locais. Não tinha autoridade para impor limites. Quem era ele para julgar? A acusação de querer se fazer juiz era a mesma que qualquer sociedade corrupta lança contra quem ousa apontar que algo está errado. Avançaram contra Ló. Apertaram-no muito, chegaram-se para arrombar a porta. A multidão transformou-se em turba violenta. O único homem que havia mostrado hospitalidade aos forasteiros agora seria vítima da mesma violência que tentara evitar. Os anjos agiram, estenderam a mão, fizeram Ló entrar e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de achar a porta. Cegueira instantânea, sobrenatural, atingindo toda a multidão sem exceção, desde o mais jovem até o mais velho. A intervenção divina foi direta, inegável, impossível de ignorar. E aqui está o detalhe mais perturbador de todo o relato. Mesmo cegos, continuaram tentando entrar. O texto diz que se cansaram de achar a porta. Não que desistiram imediatamente, não que caíram arrependidos, não que fugiram aterrorizados. Continuaram tateando as paredes, procurando a entrada, determinados a completar o que haviam começado. A cegueira física não apagou o desejo, apenas frustrou sua realização. O apetite havia se tornado tão absoluto, tão dominante, tão incontrolável, que nenhuma intervenção sobrenatural imediata produziu mudança de coração. Essa persistência revela o grau de desumanização que Sodoma havia alcançado. Não era impulso momentâneo que a razão poderia corrigir. Era compulsão enraizada no mais fundo da alma coletiva. A cidade inteira havia ultrapassado um ponto de não retorno.
O mal havia se tornado identidade. Arrancá-lo significaria destruir tudo que aquelas pessoas haviam se tornado. Os anjos então falaram a Ló, revelaram sua missão e seu poder. Tens alguém mais aqui? Genros, filhos, filhas, qualquer um que tenhas na cidade, tira-os deste lugar. Vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Clamor. A palavra hebraica é tseaká. Aparece em outros lugares das Escrituras sempre com o mesmo peso. É o grito de quem sofre injustiça grave. O grito dos oprimidos, o grito das vítimas, é o mesmo termo usado para o clamor dos israelitas escravizados no Egito, aquele grito que subiu aos ouvidos de Deus e fez com que ele descesse para libertar seu povo. Alguém em Sodoma estava gritando, os estrangeiros violentados, os pobres ignorados, as vítimas de uma sociedade que havia transformado crueldade em entretenimento. Seus gritos não eram ouvidos pelos moradores prósperos demais para se importar, mas subiam, atravessavam o céu, chegavam aos ouvidos de Deus, e Deus ouvia. Ló saiu na escuridão da noite para avisar seus genros, os homens que estavam prometidos em casamento às suas filhas. Levantai-vos, saí deste lugar porque o Senhor vai destruir a cidade. Pareceu-lhes que zombava. Riram, acharam graça, um velho delirando sobre juízo divino. Provavelmente tinha bebido demais. Voltaram a dormir. Na manhã seguinte, quando fogo caiu do céu, ainda estavam em suas camas. A risada foi a última coisa que fizeram antes de morrer. Quando a alva subiu, os anjos apressaram Ló. A palavra hebraica sugere urgência extrema. Empurraram, pressionaram. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. E Ló demorou. O verbo hebraico é mahá, significa hesitar, demorar, arrastar-se. Mesmo depois de ver a multidão cercando sua casa, mesmo depois de testemunhar a cegueira sobrenatural, mesmo depois de ouvir diretamente dos anjos que a destruição era iminente, Ló hesitava em partir. Sodoma tinha raízes nele, anos de vida ali, a casa que construíra, a posição que conquistara, os relacionamentos que estabelecera, os bens que acumulara, a prosperidade que desfrutara, tudo isso pesava, tudo isso segurava. A cidade que estava prestes a ser destruída por Deus ainda exercia atração sobre o único homem que Deus considerou digno de salvar. Os anjos pegaram Ló pela mão, pegaram sua esposa pela mão, pegaram suas 2 filhas pelas mãos e, literalmente, os arrastaram para fora da cidade. A misericórdia do Senhor estava sobre ele, diz o texto. Não mérito próprio, não decisão firme, misericórdia. Graça dada a quem nem conseguia andar sozinho na direção certa. Do lado de fora, os anjos deram instruções finais. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. 3 comandos. Escapa, não olhes para trás, não pares. Simples, claros, urgentes. Ló ainda negociou, mesmo naquele momento. Mesmo com a destruição iminente, pediu para fugir para Zoar, uma cidade pequena ali, perto, em vez de subir o monte. A subida era difícil, Zoar era mais perto, mais fácil, mais confortável. Os anjos concederam, vá então, mas apressa-te. E então veio o fogo. O Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, da parte do Senhor desde os céus. E subverteu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. A destruição foi total. O verbo hebraico para subverter é rafak. Significa virar de cabeça para baixo. Inverter completamente. O que estava em cima foi para baixo. O que era fértil tornou-se estéril. O que era verde tornou-se cinza.
A planície, que parecia o jardim do Éden, transformou-se em paisagem lunar. O vale, que rivalizava com o Egito em abundância, tornou-se o ponto mais morto da face da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se em estátua de sal. Uma frase, sem explicação, sem detalhe, sem descrição do processo. Ela olhou, virou sal. Fim. A Bíblia não revela a motivação. Não sabemos se foi saudade do que deixava para trás, curiosidade sobre o espetáculo da destruição, descrença de que realmente estava acontecendo, desejo secreto de voltar, apego às coisas que ficaram. Apenas sabemos que desobedeceu à ordem expressa dos anjos e pagou com a vida. A mulher de Ló ficou eternamente voltada para o que havia deixado. Seu corpo petrificado tornou-se monumento à impossibilidade de caminhar para o futuro enquanto o coração permanece preso ao passado. Não se pode pertencer a dois mundos ao mesmo tempo. Não se pode escapar do juízo enquanto deseja secretamente aquilo que está sendo julgado. Abraão acordou cedo naquela manhã. Foi ao lugar onde estivera diante do Senhor no dia anterior. O lugar onde havia negociado, onde havia intercedido, onde havia implorado misericórdia para as cidades da planície. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha. A negociação não havia funcionado, não porque Deus fosse inflexível. Deus havia aceitado cada número proposto por Abraão. 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10. Se houvesse 10 justos em Sodoma, 10 pessoas vivendo de forma diferente, 10 famílias que praticassem hospitalidade, 10 indivíduos que fortalecessem a mão do necessitado, a cidade inteira seria poupada. Deus não encontrou 10. Em uma metrópole de milhares de habitantes, não havia 10 pessoas justas. Não havia 10 exceções à regra de crueldade. Não havia 10 resistentes à corrupção generalizada. A podridão era tão completa, tão absoluta, tão penetrante, que nem um pequeno remanescente sobrevivera. Ló foi salvo, mas não era justo o suficiente para salvar Sodoma. 2 Pedro capítulo 2 chama Ló de justo, um homem que atormentava a própria alma justa por causa da conduta dissoluta dos insubordinados. Ele via o que acontecia, sofria com isso, sentia angústia diária ao testemunhar a maldade ao redor, mas sua justiça era pessoal, insuficiente para criar comunidade. Não havia conseguido influenciar nem sua própria família. Seus genros riram quando ele falou de juízo. Sua esposa olhou para trás no momento da fuga. Suas filhas, mais tarde nas cavernas de Zoar, embebedariam o próprio pai para engravidar dele, perpetuando práticas que haviam aprendido em Sodoma. A corrupção havia penetrado até em quem tentava resistir. Os arqueólogos que escavaram Tal el-Hammam, um sítio na região do Vale do Jordão, ao nordeste do Mar Morto, encontraram evidências de destruição catastrófica, datada de aproximadamente 1750 anos antes de Cristo. A escala do que encontraram desafia explicações convencionais. Cerâmica derretida, fragmentos de vasos que foram expostos a temperaturas tão extremas que o barro se transformou em vidro, tijolos de barro que literalmente explodiram de dentro para fora, como se a umidade interna tivesse vaporizado instantaneamente sob aquecimento extremo. Esqueletos humanos encontrados em posições que sugerem morte súbita, sem tempo para reação ou fuga. As temperaturas necessárias para produzir esses efeitos excedem 2000 graus Celsius. Para comparação, um incêndio comum raramente ultrapassa 1200 graus. A lava vulcânica fica em torno de 1200 graus. O que atingiu Tal el-Hammam foi significativamente mais quente que lava. E há as camadas de sal. Os arqueólogos encontraram depósitos grossos de sal misturados com os estratos de destruição.
Esse sal contaminou o solo da região por estimados 600 a 700 anos após o evento. Durante todo esse período, nada crescia ali. A terra permaneceu estéril, incapaz de sustentar vegetação, agricultura ou vida. A prosperidade que havia definido o vale simplesmente desapareceu por mais de meio milênio. Alguns cientistas propõem que um meteoro ou fragmento de cometa tenha explodido no ar sobre a região, gerando uma onda de calor instantânea e devastadora. Simulações computacionais sugerem que tal evento poderia produzir exatamente os efeitos observados nos achados arqueológicos. Outros pesquisadores falam de possível liberação explosiva de gases subterrâneos, metano ou hidrogênio sulfídrico acumulados em bolsões sob a superfície que teriam detonado por algum gatilho desconhecido. O debate científico continua, mas o fato permanece. Algo destruiu aquela área de forma tão violenta que deixou marcas físicas permanentes no próprio registro geológico. Algo que aconteceu exatamente na região onde a tradição bíblica localiza as cidades da planície. Algo que transformou terra fértil em deserto salino. Algo que ocorreu aproximadamente na época em que os estudiosos situam os patriarcas bíblicos. Hoje, o Mar Morto ocupa parte do vale onde Sodoma e suas cidades irmãs floresceram. É o corpo de água mais baixo da superfície terrestre, situado 430 metros abaixo do nível do mar. A salinidade é quase 10 vezes maior que a do oceano. Nenhum peixe sobrevive naquelas águas, nenhuma alga, nenhuma forma de vida aquática. As margens são crostas brancas de sal cristalizado que brilham sob o sol do deserto. O ar é denso, carregado de minerais evaporados. O calor é opressivo durante a maior parte do ano. Turistas vêm de todo o mundo para flutuar nas águas hipersalinas, uma experiência única que a física torna possível pela extrema densidade do líquido. Mas ninguém vive ali permanentemente. Nenhuma cidade foi reconstruída nas margens. Nenhuma comunidade se estabeleceu para tentar restaurar a prosperidade perdida. A terra guarda memória. Quando você caminha por aquela região, o silêncio é diferente de qualquer outro lugar. Não é o silêncio do deserto comum que ainda pulsa com vida escondida em tocas e frestas. É um silêncio mineral, absoluto, estéril, como se a própria geografia tivesse esquecido como produzir algo vivo, como se o solo ainda estivesse em luto pelo que foi destruído ali. Sodoma existiu, prosperou, cresceu, teve tudo que uma cidade pode desejar. Ter água abundante num mundo sedento, terra fértil num mundo de pedra, posição estratégica nas rotas comerciais, riqueza fluindo constantemente, tempo livre sobrando, recursos para financiar qualquer prazer. E usou tudo isso para construir uma cultura incapaz de ver humanidade no forasteiro, incapaz de fortalecer a mão do necessitado, incapaz de praticar hospitalidade básica, incapaz de resistir aos apetites que a prosperidade alimentava, incapaz de gerar 10 pessoas que vivessem de forma diferente. A destruição não veio porque Sodoma era pobre ou fraca, veio porque era rica e vazia, porque tinha celeiros cheios e corações secos, porque tinha todo o tempo do mundo e nenhuma compaixão para dar, porque transformou fartura em arrogância e prazer em único valor. Civilizações inteiras repetiram o mesmo padrão ao longo da história. Prosperidade gera conforto. Conforto gera indiferença. Indiferença gera crueldade normalizada. E crueldade normalizada sempre encontra seu fim de uma forma ou de outra. Abraão parou em 10. Não pediu por 5. Não pediu por 1. Parou em 10 porque talvez soubesse que abaixo disso não haveria comunidade, apenas indivíduos isolados em meio ao caos. 10 justos teriam salvado milhares de culpados. 10 pessoas vivendo de forma diferente teriam sido suficientes para adiar o juízo.
10 famílias praticando hospitalidade teriam mudado a equação divina. Mas Sodoma não tinha 10. Tinha riqueza, tinha poder, tinha fartura, tinha entretenimento, tinha prazer abundante. Não tinha 10 pessoas que se importassem com alguém além de si mesmas. A pergunta que a história de Sodoma deixa não é sobre fogo do céu. É sobre quantas pessoas são necessárias para mudar o destino de um lugar. E se você seria uma delas.